Olá, bom dia, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação diagnóstica do TEA em adolescentes e adultos. Surgiu muito essa pergunta pra gente depois do nosso evento, onde eu falei sobre materiais, recursos e instrumentos usados na avaliação diagnóstica do TEA que a gente fez a semana passada. Então, para responder algumas pessoas que entraram em contato com a gente, algumas profissionais que entraram em contato com a gente, eu entrei aqui agora para falar um pouco sobre isso. Vamos partir do seguinte princípio. Eu tô até aqui num cenário meio infantil para chamar atenção para isso. O diagnóstico do transtorno do espectro do autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento infantil, lógico, do neurodesenvolvimento. Então, ele começa ali na primeira infância e todos os critérios, sinais e sintomas precisam estar presentes até os 3 anos de idade. Então, o diagnóstico, o quadro não começa aos 7 anos, não começa aos 8 anos, não começa aos 15, não começa aos 20. Um diagnóstico pode ser feito aos 7, aos 8, aos 15, aos 20, aos 30, aos 70. Mas o quadro, o transtorno estava lá presente desde antes dos 3 anos de idade. Esse é o ponto principal para qualquer profissional que queira realizar avaliações diagnósticas em pessoas com transtorno do espectro do autista, que queira realizar essa avaliação especializada, que queira se certificar. Por exemplo, nós temos a certificação para clínicas e profissionais, né? Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Quem quiser ser um profissional especializado nesse tipo de avaliação, precisa entender do diagnóstico na infância, porque isso é inclusive um critério para você fazer essa avaliação nas crianças maiores, nos adolescentes e nos adultos. Então, nós temos a nossa certificação SATEA, né, que é o Sistema de Avaliação Padronizado do TEA. É um selo para as clínicas, né, um selo de... não é exatamente um selo de qualidade, mas é uma certificação que dá um carimbo para a clínica e para o profissional que ele está fazendo segundo algumas etapas, segundo alguns critérios, alguns moldes para fazer essa avaliação. E para fazer essa certificação, a gente começa com o diagnóstico da infância, mesmo que você trabalhe com adultos. Porque quando você tiver com adolescente, quando você tiver com adulto, quando você tiver com a criança maior, 7, 8 anos, por exemplo, você vai ter que checar critérios com esses pais. E mesmo com essa pessoa, né, considerando que essa pessoa tá ali, verbal, conversando com você, trocando, você vai ter que perguntar coisas de quando ela era pequena. Essencial, faz parte do diagnóstico. Muitas pessoas perguntaram, inclusive nas aulas que a gente fez a semana passada, mas e se não for possível conversar com o informante? E se a pessoa não se lembrar? Muitas vezes, gente, o diagnóstico fica interrogado. Muitas vezes esse diagnóstico, ele é arrastado por anos, a pessoa passa por vários diagnósticos de transtorno bipolar, borderline, transtornos esquizotípicos, outros diagnósticos, muitas medicações. A gente sabe que às vezes há necessidade de medicação por conta de comorbidade de ansiedade e depressão, de outras questões que não relacionadas ao TEA, mas tem muita gente que nem é cogitado o transtorno do espectro do autismo. Porque ou o profissional não é capacitado, isso não é nem cogitado, ou porque não é possível checar esses critérios com a família, com o próprio paciente. Então, sim, é possível que esse diagnóstico não seja possível, principalmente em casos de pessoas mais funcionais, que passaram que tem um bom enriquecimento ambiental, passaram por terapias, por processos, pessoas com alto funcionamento, pessoas sem outras, eu diria assim, pessoas sem comorbidades e pessoas com comorbidades. Por quê? Isso é uma questão muito interessante para se pensar. Um TEA, uma pessoa com transtorno do espectro autista nível 1,
bem funcional, com a parte cognitiva bem adequada, né? Adequada não é a palavra correta, mas com bom funcionamento, aí ele passa despercebido, muitas vezes passa despercebido. Eu acho que se vocês pensarem na vida de vocês, quando vocês eram pequenos, estavam lá no ensino fundamental, no ensino médio, quando a gente não falava tanto, esse diagnóstico não era um diagnóstico tão... não tinha internet, né? Então a gente não conhecia muito sobre muitas coisas. Tinha alguém que hoje, se vocês pensarem, vocês... eu acho que essa pessoa estava no espectro. A gente pode pensar que essas pessoas, né, se elas não têm um diagnóstico comórbido, ela pode passar despercebida porque ela dá uma boa maquiada nos sinais, nos sintomas, não aparece tanto claramente na sua vida. Ou pode ser o carro da Cândida, ou pode ser porque ele tem uma comorbidade. E aí, por exemplo, um TDAH. E aí o TDAH aparece muito mais do que a questão do TEA, né? A gente teve um caso aqui bem interessante, numa avaliação multi que a gente fez, e assim, vou falar por alto o caso sem quebrar as questões de sigilo, que eram pais, o pai tinha TEA e TDAH diagnosticado na vida adulta, a mãe tinha TEA, também diagnosticado na vida adulta, super funcionais, vivendo, trabalhando, casados, e a criança veio para avaliação diagnóstica, encaminhada pelo psiquiatra, que é uma pessoa que faz diagnóstico de adultos, então tinha feito o diagnóstico, se não me engano, da mãe, e a mãe pediu para avaliar o filho, porque ele estava começando a apresentar aí alguns comportamentos que estavam deixando os pais preocupados. E aí era uma criança bem funcional e que tinha ali algumas coisas que deixam inclusive o psiquiatra com dúvida. Então o pai com TDAH diagnosticado lá com quase 30 anos, uma mãe diagnosticada com quase 30 anos, passou a vida inteira sendo diagnosticada como bipolar, ansiosa, depressiva com sintoma disso, com sintoma daquilo, enfim. Então um caso muito difícil. No menino não tinha, não estava no espectro, ele era maior já de 5 anos, então a gente teve que fazer uma retrospectiva lá de quando essa criança tinha até 3 anos, com vídeos, enfim, e o menino não tinha TDAH somente, né? Então, pai com TEA e TDAH, mãe com TEA, diagnosticados na vida adulta, e a criança com TDAH. Um caso muito difícil, que se esses pais não conseguissem falar sobre essa criança até os 3 anos de idade, não tivesse tanto vídeo sobre essa criança, a gente ia ficar com muita dúvida. Apesar da interação com essa criança ser muito, muito, muito boa, tinha uma questão de um viés parental muito grande, né? Do medo desses pais pelo diagnóstico tardio, por uma identificação muito grande de algumas coisas. A gente sabe que o TDAH também tem muitas coisas que se aproximam do TEA, hiperfoco, né? Dificuldades sociais. Então é preciso que um profissional que vá avaliar saiba de diagnóstico diferencial. Não adianta conhecer tudo sobre autismo. E eu digo mais, os profissionais às vezes vão estudar sobre autismo, eles estudam sobre autismo. Aí vai, estuda e lê e acontece, faz curso, mas não estuda sobre TDAH, não estuda sobre mutismo seletivo, não estuda sobre timidez, não estuda sobre deficiência intelectual, não estuda sobre transtorno da comunicação social, que são os principais diagnósticos. E eu digo a vocês, eu tenho a certificação da IDOS-2, né, que é a certificação internacional, é o único teste diagnóstico que é reconhecido padrão ouro internacionalmente. E com a aplicação da IDOS-2, na aplicação, no curso, na certificação, ela diz, aqui a gente não faz diagnóstico diferencial, aqui a gente encontra os critérios do transtorno do espectro do autismo. Agora, questões de diagnóstico diferencial, comórbidos, é o seu raciocínio clínico, a supervisão, é a sua expertise. Então, mesmo que você vá estudar EIDOS, você vai ter que ter
muita experiência com outras coisas, com desenvolvimento típico, com transtornos e diagnósticos diferenciais. Então é muito importante que você tenha supervisão e orientação, né? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta e eu vou falar um pouquinho da certificação. Se tiver alguma aluna, acho que tinha uma aluna aqui que falou bom dia, deixa eu ver. Gente, eu não lembro às vezes do nome das alunas, são muitas alunas. A gente tem a certificação, eu tô sem óculos também, não tô enxergando lufas aqui. Se vocês quiserem, mandem aqui a Lilian Paiva Menezes, não lembro, Lilian, se a Lilian é aluna, mas enfim. Bom dia, Lilian, agora já é até boa tarde, já é mais de meio-dia, né? Bom, é o seguinte, gente, eu vou falar um pouquinho mais pra vocês da nossa certificação. A gente tem uma certificação que dá um selo de qualidade para clínicas e profissionais começarem a realizar esta avaliação, tá? Então, é a avaliação para o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo para crianças, adolescentes e adultos, tá? Você vai fazer aí na sua clínica, você vai colocar esse serviço e vai auxiliar aí as famílias que estão com dificuldade de encontrar os profissionais capacitados. O que essa certificação ela dá ao profissional? Toda a parte teórica do diagnóstico do transtorno do espectro do autismo e dos diagnósticos diferenciais. Então tem aulas sobre desenvolvimento típico, aulas sobre diagnósticos diferenciais, toda a parte do diagnóstico, da fundamentação teórica para o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, inicialmente em crianças. O que é diferente no adolescente e no adulto? Para a nossa certificação, você começa com a certificação da criança e depois você vai para o nosso módulo de adolescentes e adultos, crianças maiores, adolescentes e adultos. A gente tem esse módulo, que é um tipo módulo avançado, mas não, a gente nem libera esse módulo somente para as alunas que fazem a certificação inicial. A certificação inicial é maior, é um certificado de 100 horas, que tem vários certificados dentro. Então, dentro tem curso do SRS2, que é um curso à parte, a gente vende esse curso à parte, agora ele está dentro da certificação do SAPTEA. Então, tem lá. Tem um curso sobre o MCHAT-RF, tem um curso sobre o ICA, tem um curso de desenvolvimento infantil. Então, são vários cursos que foram agregados dentro da certificação, fora a certificação do diagnóstico do transtorno do espectro autista. E são 6 etapas, que envolvem a fundamentação teórica e todos esses cursos que são essenciais para avaliação indireta, tanto de adolescentes quanto adulto. O SRS2, por exemplo, é um instrumento que você pode aplicar em crianças a partir de 2 anos e meio, adolescentes e adultos, tá? Depois a gente vai para a estrutura física, então como organizar a sala, brinquedos, materiais, listas, roteiros, entrevistas, protocolos, checklists, que a gente chama de estrutura mínima necessária. E aí a gente pode fazer isso de uma forma mais prática. A gente grava aqui dentro, então tem gravações das nossas salas, as salas de avaliação, as salas que não são de avaliação, que são de intervenção, como que a gente organiza. A gente tem etapa de conduta de interação com o paciente, porque não é como um paciente típico, é diferente. Então, não é como um psicodiagnóstico tradicional para as psicólogas, não é como uma avaliação fonoaudiológica para as fonos, não é como uma avaliação tradicional de TO para as TOs. É diferente. A interação é diferente. A criança tem dificuldade de manter uma interação recíproca, então a gente precisa ter uma conduta diferente. Isso tudo a gente ensina na etapa de conduta de interação com o paciente. A gente tem uma etapa de estrutura de avaliação simulada, onde são diversos vídeos comentados, tanto de rigidez, estereotipia, contato visual alterado, resposta ao nome, de todos os critérios. A grande maioria dos critérios, os critérios mais importantes, são vídeos que eu vou comentando. Também tem cenas de avaliações realizadas aqui. Além disso, tem toda uma parte de observação do brincar, né? Então, o que você tem que fazer, como você tem que fazer com cada brinquedo, tudo isso em cada uma das etapas. A gente tem também a tríade
laudo devolutivo e encaminhamento. Porque tudo isso você vai fazer com checklist, você vai seguir os passos, tem a gravação, tá? Você vai fazer as 6 etapas. Terminando isso tudo, né, vai chegar lá no laudo, o laudo vai começar a escrever esse laudo lá na primeira consulta, tem a anamnese online, a gente dá o link para você poder usar, tudo isso. A gente vai ajudar no laudo, ajudar na análise, né, porque tem lá a estrutura do laudo, como você vai estruturar tudo isso. Essa semana, como a gente teve o evento, quem comprar o SAPTEA, a certificação, né? Que aí você tem 12 meses de orientação comigo, uma vez por semana você pode mandar suas dúvidas dos casos que você tá, ou das aulas, e eu entro para tirar dúvida toda sexta. E a gente vai ter também uma vez por mês um encontro ao vivo pelo Meet com oficinas temáticas. Então, oficina diagnóstico diferencial de TDAH, oficina diagnóstico diferencial de mutismo seletivo, ou outros temas, tá? Os temas vão sendo pensados aí com a equipe aqui. O que tem de diferente nessa semana? Que o curso de adolescente e adulto, ele tá incluído. Então, quem compra a certificação ganha de adolescentes e adultos, já para você já fazer toda a sua certificação. Então, ao final, você vai ter o seu diploma, a sua certificação do SAPTEA, e você vai ter o de adolescentes e adultos também, tá bom? Eu vi aqui uma perguntinha. A gente não consegue dar diagnóstico, seja ele qual for, né? Assim, através de uma live. Mas, deixa eu ver se eu consigo responder alguma coisa. Eu acho, a Lilian tá perguntando aqui, se é normal um autista não querer sair de casa, porque ela tem um que sai e um que não sai. Eu vou dizer de forma geral, não das suas crianças, mas um autista não é igual ao outro. O que é importante entender sobre o transtorno do espectro autista para quem vai fazer diagnóstico, ou os pais, quando estão em dúvida com relação aos sintomas que as crianças estão apresentando, até em dúvida se a criança está apresentando algum sinal que pode ser de risco, será que essa criança também está no espectro? Eu tenho um irmão mais velho que tem, será que essa também está? É que existem alguns critérios, mas esses critérios eles não são taxativos. Então, por exemplo, se a gente pensar no critério de comunicação social, que é o critério A, universal para o diagnóstico, ele pode, se estar alterado num bebê de 18 meses, ele pode estar alterado numa pessoa de 70 anos. Porque quando você é especialista, você sabe o que é esperado para um bebê de 18 meses, você sabe o que é esperado para uma comunicação social de uma pessoa de 70 anos. E tem variações, mas tem algumas coisas que são naturais e esperadas. Um especialista vai conseguir avaliar isso, tá? O segundo critério é um padrão de comportamento rígido e repetitivo. Dentro desse padrão, comportamento rígido e repetitivo, nós temos 4 questões. Lá na comunicação social nós temos 3. Dentro dessas 3, vamos dizer assim, grandes áreas, tem várias outras. Para a comunicação social estar alterada, essas 3 coisas precisam estar alteradas. Nos comportamentos repetitivos e estereotipados, que é o critério B, nós temos 4 grandes áreas. Dentro dessas grandes áreas temos várias outras. Dessas 4, apenas 2 precisam estar alteradas para a gente fechar o diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então isso já dá, fora as questões da própria pessoa, né? As características pessoais da pessoa, já dá esse tom de diferença. Uma pessoa tem lá as suas dificuldades de comunicação social, ela não precisa ter todas as dificuldades, tá? Mas um profissional capacitado e especializado, uma pessoa que faz orientação, que faz supervisão, ela vai conseguir fazer essa avaliação da melhor forma possível. Ela vai conseguir verificar, por exemplo, que essa pessoa é capaz de olhar no olho e ainda assim está com a comunicação social alterada, que são vários critérios. Então, uma pessoa pode olhar no olho sim e estar no espectro. Uma pessoa pode responder ao nome sim e ainda assim estar no espectro, porque tem a ver com vários outros critérios que precisam estar em déficit em frequência e intensidade. E só um profissional qualificado vai conseguir pegar essas nuances se o caso for mais de difícil diagnóstico, tá? Então, não tem
um padrão. A pessoa não tem que sair de casa ou tem que sair de casa, tá? Não tem, isso não é um critério, tá? Isso pode estar relacionado a vários outros aspectos, características pessoais das crianças, vivências que eles tiveram, desejos, rigidez, né? Desejo no sentido de motivação, né? O que eles gostam de fazer, por isso está fora de casa, está dentro de casa, padrões de comportamento rígidos. Isso vai mudando de pessoa para pessoa. Tem pessoas autistas que são mais interagem mais, tá? Gostam de falar bastante, gostam de perguntar. Por exemplo, tem crianças que não falam muito com o outro. Tem crianças que às vezes atrasam o diagnóstico e passam a ser diagnosticadas adolescentes ou adultos porque são muito sociáveis. Aí você vai avaliar a socialização, todo mundo que ela encontra em qualquer contexto, do açougue ao fast food ou no elevador, ela pergunta: oi, tudo bem? Meu nome é fulano de tal, qual é o nome da rua onde você mora? E aí, estranho, né? Assim, a gente sai perguntando o nome da rua que a pessoa mora, né? Mas isso não é comumente associado ao transtorno do espectro do autismo. Porque isso, a pessoa pode falar que a criança é invasiva, a pessoa pode falar que ela é muito sociável, que ela é falante, que ela é hiperativa, mas as pessoas não vão falar que é uma comunicação um pouco estranha, que é repetitiva, que ela faz sempre o mesmo tipo de cumprimento, entende? Então, comunicação social alterada e o padrão de comportamento até ritualístico na hora de se comunicar é algo que não é comumente associado ao autismo e que um profissional especializado precisa avaliar. Então, não tem um padrão igualzinho para todo mundo. A gente não coloca as pessoas em caixinhas. A gente vai avaliar a pessoa, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham compreendido que para avaliar crianças maiores, adolescentes e adultos é essencial que você conheça sobre o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo na infância. Não é possível avaliar adolescentes, crianças maiores e adultos se você não conhecer sobre o diagnóstico na infância. É essencial que você conheça, que você saiba as perguntas que você tem que fazer, que você saiba o que aconteceu na infância para que você possa fazer essa avaliação da melhor maneira possível. Tá certo? Agradeço a presença de todos. O link para aderir à certificação, fazer a sua clínica ser certificada, ser uma aluna certificada e ser minha supervisionanda, me orientando é o nome correto, lá na certificação, e a gente poder interagir aí todas as sextas-feiras, mandando as dúvidas, e tá aqui no link da bio, aproveitando essa semana que você já ganha um outro curso de adolescentes e adultos, tá bom? Tchau, gente!